Vamos ao nosso fechamento do mercado de hoje. Temos aqui uma análise exclusiva dos dividendos dessas empresas. Vamos trazer esse conteúdo para vocês da Audi 3, que entregou 25% nos últimos 12 meses. A Leve 3, a Mali entregou 24% e a Auren Energia entregou 15% nos últimos 12 meses. Então, estamos falando de indicadores dos últimos 12 meses e precisamos fazer projeções para os próximos 12 meses. Então, por isso, a única coisa que temos nesse exato momento é a cotação, que é o real, tá? Então, a cotação, ela é a única coisa no presente que está certa, tá bom? Então, vamos falar sobre isso. Se você ainda não era inscrito aqui no canal, todos os dias a gente fala sobre ações. Recentemente, compartilhei um vídeo aqui com vocês que a Auren estava perdendo força. E aqui, eu sempre gosto de ajudar, tá bom? Então, quando eu identifico um movimento acontecendo via gráfico, análise técnica, eu venho e compartilho com vocês todas as manhãs os fatos relevantes e o que está acontecendo. Sendo assim, ela saiu praticamente de 12,50 e foi buscar aqui a região de R$ 12, tá bom? Então também já me deixe aí nos comentários se você está recebendo dividendos, sua carteira, essa daqui é a minha, recebi 440 até agora, neste mês, e o potencial foi os dividendos sintéticos com opções que me fizeram aí ser elevado para R$ 723, tá, no total, tá bom? Então é importante a gente sempre estar tirando dinheiro da bolsa de todas as formas possíveis. Então vamos lá, vamos começar pela Audi 3. Você tem alguma delas? Deixa aqui nos comentários, Silas, eu tenho a Audi, eu tenho a Leve, eu tenho a Auren Energia, porque sempre quando sair um fato relevante ou algo, eu vou trazer e vou dar prioridade para essa que vocês têm, tá? Então se não tem nenhum comentário sobre Audi, não vou mais trazer. Não tem mais nenhum comentário de Leve, não vou mais trazer. Não tem Audi, não, também não vou mais trazer. Se tiver aí a Auren, eu não deixo passar nenhum aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Audi 3 trabalha aqui, ó, podemos ver que está no setor telecomunicações, é uma empresa do varejo, tá? Eu quero compartilhar que em 2023 tivemos aqui um movimento, essas coisas só acontecem em ações que a gente não está vendo, tá? Por quê, Silas? Primeiramente, ó, vamos descer aqui embaixo. Temos aqui o quanto a empresa tem em caixa, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o pulo do gato. Aqui embaixo, ó, podemos ver, ó, informações sobre a empresa. A empresa tem 93 milhões de papéis, tá? O valor da firma hoje, 942 milhões, e um patrimônio líquido de 1,5 bilhão. Ela tem 401 milhões, só que em 2023 ela tinha 300 milhões em caixa, com 93 milhões de papéis. Então a gente estávamos vendo a Audi, eu não estava vendo, quem comprou estava vendo isso. Em 2023 a Audi estava negociando o valor caixa, tá? Então, se ela fosse liquidada, os R$ 3 aqui era só o que ela tinha em caixa para pagar, sem contar o valor patrimonial, sem contar também o valor que essa empresa tem, tá? Quem comprasse ela ou algo assim, ou qual que seria o valor de liquidação, tá? Então é importante entender que naquele momento realmente era sim uma oportunidade, mas temos que entender, o setor faz parte da minha carteira, eu tenho exposição a esse setor, eu quero aumentar a minha exposição. Tudo isso também faz parte, tá? Então, olhando para os dividendos que pagou 25%, a gente precisa também olhar alguns pontos. Esses pontos são, tá? Primeiramente, a gente olha para ver se não tem distorções. Dentro dos seus indicadores, não tem distorções. O PL está tranquilo, o valor patrimonial está abaixo de 1, indicando desconto, dividend yield de 25%, o payout 57%, a sua margem é um pouco mais baixa, porque é a empresa aqui do varejo, tá? Então, podemos ver na parte de distribuição aqui, e algumas lojas ali em shopping, tá? Alguns quiosques. Aqui ela trabalha também com marcas muito importantes, como aqui da Apple e também aqui Samsung, tá? Então podemos ver que em parte de distorções não achei nenhuma aqui nesta área, tá bom? Aí a gente tem aqui que entender que o lucro líquido, ele vem crescendo, quanto que vem aqui de lucro líquido por ação, tá? E se o patrimônio líquido também está se movimentando. E podemos ver que deu uma lateralizada no trimestre, ó, do quarto tri 21 até o terceiro tri 23, voltou a subir. E aí, estamos entre 70 milhões de reais e 50 milhões de reais, tá? Então, fazendo nossa projeção, eu utilizaria, obviamente, eu sou conservador, acho que 50 milhões de reais para os próximos 3 trimestres, tá? Então, temos 50 milhões vezes 4 trimestre, 200 milhões de reais. A política de dividendos da empresa é 25%, mas só que ela vem distribuindo 50% do que lucra. Então ela tem 200 milhões. Esses 200 milhões a gente vai pegar agora e vamos dividir aqui pelo número de ações que temos, tá? Então vamos tirar aqui esse payout, que é 50%, agora ficamos 100 milhões de reais dividido aqui
pelo número de papéis, que é 93. Então temos aqui no nosso radar R$1,07 por ação, tá? Dentro desse R$1,07 que estamos aqui projetando para esse ano de 2024, temos que entender que esse yield fica praticamente aqui, ó, dividido por R$8, tá? Temos aqui um yield praticamente de 13,4%. Isso é positivo. Então, de 25, a gente está negociando agora um yield de 13%, sendo conservador. E olhando a sua cotação, podemos ver que estamos em uma tendência forte de alta desde abril de 2023 e a linha de tendência está muito longe ainda da cotação, tá? Então podemos sim, em algum momento que dê aquela derrapada no lucro, aqui fecharmos esse gap e pegarmos a linha de tendência, tá? Então é importante a gente ficar sempre com isso aqui no radar. Então, sabendo aqui da empresa, é importante você saber de alguns pontos, entender aqui que quando a empresa negocia valor caixa, aí também não tem um risco tão alto, né, por ter um caixa forte, uma margem e também ter parcerias estratégicas. Pode ser que encaixe na sua carteira, mas você precisa entender qual que é o percentual que isso encaixa, né? Então não vai me colocar mais que 10%, porque não faz sentido ter mais que 10% no varejo, tá bom? Então é muito importante ter essa diversificação. E quando a gente fala de diversificação, pessoal, olhe para o dólar até como uma diversificação também. Porque, ó, eu comprei dólar a 4,80. O dólar já está 5,67. Você acredita que o dólar volte a 4,80? Ah, Silas, eu não acredito. Então, no final, vou deixar um convite para você se inscrever aqui na QuantFury com o meu link. E aí você vai receber ações aqui da CSN Minerações grátis com o meu código. E aí você tem também a possibilidade de investir e pelo menos comprar um pouco de dólar, tá? Ou deixar ele rendendo aqui na sua conta. Agora vamos continuar. Sabendo que a Audi 3 aqui, sabendo desses dividendos, sabendo que não há distorção, vamos passar para a Leve ou vamos para a Audi? Vamos passar para a Leve 3, tá? A Leve 3, temos aqui no nosso radar que a cotação bateu no nosso alvo, que era R$34, tá? E aí voltou para 32. Então ela está trazendo um lucro por ação de 200 milhões a cada trimestre e precisamos entender se tem uma distorção aqui nesse payout, tá? Então podemos ver que o lucro distribuído foi maior do que o que ela teve de lucro real, porque ó, o payout está mais que 100%, então ela distribuiu 42% a mais do que ela teve, tá? Então isso é um indicador que ela está distribuindo o dinheiro que estava dentro da empresa, e isso não é tão bom, tá? Mas ó, podemos ver que a empresa lá não tem onde investir, então ela distribuiu 191%, depois 142%, então acredito que fique em 90% neste ano de 2024, tá? Aqui. Então podemos ver que temos essa distorção que nos fala sobre esse dividend yield que com certeza vai cair aqui nesta cotação, tá? Então olhando para o quanto a empresa lucrou nos últimos trimestres, podemos ver que 200 milhões de reais. Desses 200 milhões de reais, a gente está falando que a empresa tem 135 milhões de papéis, tá? 200 milhões de reais, aí a gente tem 4 trimestre, temos 800 milhões, tá? Aí a gente tem que tirar a sua política de dividendos, então a gente está distribuindo praticamente 90%, e aí a gente tem agora o lucro. Esse lucro, 720 milhões, a gente vai dividir por 135 milhões de papéis, tá? Então 135. Então estamos falando de um lucro por ação para o acionista de 5,33. Na cotação de R$ 32,56. Então isso nos dá, olha isso, ó, 56 centavos. Isso dá 16% de yield, tá? Então, de 24 vai para 16% de yield. Então, na Leve 3, em comparação com a Audi a gente não encontrou distorções nesse lucro, então o lucro realmente do que ela teve. Na Leve 3, a gente teve um payout muito maior e ela distribuiu o excedente, tá bom? Então, é interessante entender que esse 24 não seria interessante você olhar como 24%. Vou investir R$1.000, então vou ter esses 24% todo ano? Não, olharia já para a política de dividendos, para o que está acontecendo, tá? Então, o resultado, se vier 200 milhões, a gente tem o alvo mínimo de R$34 de novo, né? Então, esses 34 seria o mínimo, porque o resultado está vindo bom, a 200 milhões de reais. Agora, a Auren Energia entregou 15% de dividendos nos últimos 12 meses. Podemos ver que o PL está negativo aqui, então já mostra uma distorção em comparação com o Leve, em comparação com a Audi 3, tá? Então, a gente precisa entender por quê. E aí, ó, a gente tem também um payout negativo, tá? Então podemos não ter um dividendo aí, mesma quantidade de 15% em cima desta cotação, porque a empresa já nos mostra fraqueza nos indicadores, tá? Então agora olhando para o seu lucro,
Temos aqui um lucro muito forte em 2022 de 2,4 bilhões e um prejuízo muito forte de 800 milhões. Então foi aqui de um precatório que ela recebeu e aqui foi dos impostos que ela teve que pagar dos recebimentos que foram aqui feitos nos trimestres, tá? Então é interessante olhar e olhar para o que realmente a empresa pode trazer hoje para os acionistas, 253 milhões de reais, e fazer a projeção com isso. Então a gente tem aqui, ó, 253 milhões vezes 4 trimestre, a gente tem praticamente 1 bi, tá? Aí vem a parte mais interessante. Qual é, Silas? O payout. Quanto que ela vai distribuir de payout? Será que ela vai distribuir tudo? Então se a gente tem 1 bi dividido por 1 bi de papéis, a gente está falando de R$ 1. Payout negativo não tem como, então a gente tem que fazer aqui pelo menos por 25%, que é o estatuto, tá? Então você vai receber 25 centavos aí. E 25 centavos ano, na cotação que está hoje, tá 2% ao ano de rendimento. Então você tá comprando a 12 com 2% de rendimento para os próximos anos, né, que ela pode distribuir a mesma coisa. Então, meu conselho é estude, pessoal, estude e sempre compre as melhores oportunidades. E se for comprar pelos maiores dividendos yield, pelo menos siga essa regra. Olhe se as receitas estão crescendo, se o lucro vem crescendo, se o patrimônio líquido não está diminuindo, se ele vem aumentando, se o caixa está forte, o setor, a política de dividendos, e aí você tem uma combinação perfeita para fazer bons negócios aqui na Bolsa de Valores. Então, esse mês, os dividendos foi de R$ 440, me deixa aqui nos comentários quanto você recebeu, tá? E as opções aqui fizeram um up 723 em um mês fraco. Então, junto com o swing trade, junto com algumas posições em dólar, opções e os dividendos, deu praticamente o dobro aqui, tá? Por isso que é importante o conhecimento, que a gente consegue dobrar o quanto a gente tem, tá? Então é importante. Agora, se você quer fazer sua conta na CoinFury em dólar, tá? Você pode, com o meu código, receber ações da CSN Mineração. Então, você fazendo a conta e você já se inscrevendo aqui com o meu link na descrição, você já ganha essas ações aí da CSN Mineração, tá? Então podem ir até R$ 1.250 em ações, que paga dividendos e vai pagar mais 2 vezes até o final do ano, tá bom? Então se inscreva, depois você ativa a sua conta com um depósito de $50. Primeiro você vê, faz seus testes, vê se você gosta, tá? E aí é interessante porque dá pra gente se expor a diversos ativos, tá? E lucrar com eles. Meus agradecimentos, se tiver dúvidas, só deixar nos comentários ou mandar mensagem nas minhas redes sociais aqui embaixo ou no meu WhatsApp que vocês tenham aqui também embaixo, tá? E qualquer coisa, estamos aqui para ajudar. Fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.